Beleza, galera? Hoje é dia 9 de novembro de 2019, um dia após a soltura do presidiário Lula, um dos maiores criminosos do nosso país. E eu queria contar uma historinha pra vocês aqui. Com 15 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais, em Santos, e fui morar em Jundiaí. Fui estudar e lá fui fazer o ensino médio e o ensino técnico também. Então eu fazia o ensino médio no período da manhã e o ensino técnico na parte da tarde. Comecei fazendo técnico em agricultura, concluí, depois iniciei técnico em pecuária, mas acabei não concluindo esse curso. Fui servir aeronáutica na base aérea de Santos. Acontece que eu saí com 15 anos e fui para lá estudar lá. E para quem era de fora, podia ficar no alojamento lá. Para quem não tem noção de espaço, de Santos para Jundiaí de carro, dava ali por volta de 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Então fui para lá, praticamente uma vez por mês eu descia para Santos, para casa dos meus pais, o resto do mês eu ficava por lá, inclusive nos finais de semana. Lá funcionava para quem era de fora em regime de internato, você poderia sair do internato nas quartas-feiras à noite e na sexta-feira e ficar o final de semana inteiro. Lembrando que se você ficasse lá no final de semana, você deveria cumprir os horários também de entrada e de saída e tal. Acontece que nesse alojamento, que na época aí viviam ali aproximadamente 40 alunos, dentre mulheres e homens, e tinham 3 vigias lá para tomar conta dessa cambada que ficava lá. E lá você tinha determinados grupos. Por exemplo, você tinha o pessoal que curtia rap, e eu integrava essa galera aí. Você tinha a galera que curtia rock, você tinha a galera que curtia sertanejo. Além disso, você tinha os bichos, que eram considerados os alunos mais recentes, quem tinha acabado de entrar. E você tinha os veteranos aí, o pessoal que estava no 3º ano para sair fora. E você tinha também o meio termo ali, o pessoal do 2º ano. Então você tinha esses 5 grupos que geralmente conflitavam entre si. E uma coisa bem interessante é que quando tínhamos algum inimigo externo, todo esse pessoal se unia. Eu lembro como se fosse hoje, um dos amigos meus estava inclusive na minha sala. Ele era, se eu não estou enganado, ele era do 1º ano do colegial e eu era do 2º na época. Ele pegou um giz e jogou, o giz bateu na parede, resvalou e pegou na cabeça de uma menina. E essa menina namorava um malandro do bairro lá, da quebrada, vamos falar assim. Aí no dia seguinte, como era de se esperar, esse cara apareceu lá, estava com um Golf na época, estacionou o seu carro, onde eu estudava lá era um colégio agrícola, né? Então tinha 300 hectares de terra, era uma fazenda gigante, e tinha a parte do estacionamento logo na entrada. Então ele estacionou seu carro ali, ficou ali, essa menina saiu, foi lá cumprimentar ele e tal, e esperando se encontrar com esse amigo meu aí. A gente acha até hoje que esse cara devia estar com alguma arma de fogo, porque só para ele fazer isso, para ir sozinho num colégio agrícola, tentar enfrentar muita gente que estava por lá. Então a gente imagina até hoje que ele estava com uma arma de fogo. O que aconteceu? Esse camarada veio e falou para mim, falou, o fulano ali tá ali fora, tá esperando eu ali, não sei o que, para arrumar treta. O que a gente fez? A gente foi até o alojamento. Esse meu camarada, ele tinha algum soco inglês lá no quarto dele, então a gente pegou lá, se não me engano, 2 ou 3 soco inglês, colocou na mão e fomos descendo lá em direção a esse cidadão para resolver o problema. Foi muito engraçado porque nessa brincadeira começou a se unir o pessoal dos outros clãs, vamos falar assim. O pessoal do sertanejo, que é o pessoal que andava com chapeuzinho e ouvia música sertaneja, música country. Então a gente começou a descer e essa galera foi se unindo. Esse cara estava do lado do seu carro, na hora que ele olhou para cima, provavelmente ele só viu eu e mais 2 camaradas descendo, que a gente era os que estavam bem na frente. Logo depois, começou a vir aquele monte de gente. Nego com enxada, foice, facão, etc. Aí, naquele momento, o que ele fez? A coisa mais inteligente que ele poderia ter feito. Entrou no carro e vazou, e nunca mais o vimos lá. O que eu quero contar e demonstrar com essa história aí? Que quando nós temos um inimigo em comum, a gente deixa de lado as nossas divergências e nos unimos em prol do bem comum. E essa é uma situação que está acontecendo e que está incomodando demais. Essa divisão ou esses conflitos que estão ocorrendo por pessoas que teoricamente têm os mesmos objetivos. Então, às vezes, por discordância em estratégia, as pessoas estão se degladiando. E quando uma pessoa se degladeia, o óbvio acontece. Há o enfraquecimento.
Então que nós possamos, nós que nos consideramos agora conservadores, nós direita liberal, nós, como meu amigo Luiz Camargo gosta de falar direita jujuba, como o Nando fala direita verdadeira, todo esse pessoal que tem o objetivo comum, que possamos nos unir agora, porque o inimigo também é comum. Hoje está havendo manifestações, parece que dia 17 já está marcada outra, e agora qual que é o objetivo que nós temos? Simples, curto e grosso: pressionar o nosso legislativo para que ele faça o que tem que ser feito, ou seja, legisle e, a partir de então, autorize a prisão após a segunda instância. Simples assim. Neste momento, a meu ver, não tem motivo nenhum para pressionar o Supremo Tribunal Federal, porque eles não vão fazer nada. Eu adoraria ver alguns ali, se não todos, sendo impeachmentados e saindo fora. Mas isso a gente sabe que na realidade não vai acontecer. A gente tem que pressionar o legislativo pelo simples fato de que eles precisam dos nossos votos para se elegerem. Então que comecemos a pressionar, mandemos e-mail, se for o caso ligue para o seu deputado que você votou aí, vamos encher as manifestações para pressionar essa cambada aí, para que eles agilizem e consigam aprovar o mais rápido possível, porque essa com certeza foi o maior dano que poderiam ter feito contra a Operação Lava Jato, porque a gente sabe que o cara que não está com a faca no pescoço, por exemplo, para fazer a sua delação premiada, ele não vai fazer. Até então, ele tinha o medo de ser preso e um risco grande de ser preso e ficar um bom tempo na cadeia. Agora não. A gente sabe da morosidade que é o nosso judiciário. Olha o Lula respondendo aí 7 processos penais. O único que ele foi condenado até agora, esse aí, né, no caso do sítio, esse do triplex do Guarujá, que ainda não esgotou os recursos nas superiores instâncias. O caso do sítio de Atibaia, que também é antigo, agora que ele vai ser julgado em segunda instância, provavelmente até o final desse ano. Então depois ele ainda tem mais STJ e Supremo Tribunal Federal. Então imagina aí, ele está com 70 e pouco aí, é capaz, se o legislativo não aprovar essa questão da prisão da segunda instância, é capaz ele não ser preso mais. E aí você vai vê-lo indo dessa para melhor ou para pior, se não se arrepender dos seus pecados, e não vai pagar pelos crimes que cometeu. Então que possamos nos unir, que possamos combater e pressionar o nosso legislativo para que eles façam o que é esperado que façam. Apenas legislem a respeito dessa questão da prisão em segunda instância. Com isso termino o vídeo, forte abraço, bom final de semana a todos e até mais.